Vamos agora para uma outra função. Agora eu vou falar de uma função que vai contar quantas células possuem valor numérico, só que com detalhe, lembrando que células formatadas como data e células formatadas como hora, minuto ou segundo, para as planilhas também é constante de valor numérico. Então, quando a gente imagina uma função para contar quantas células possuem valor numérico num determinado intervalo, aí nós temos que lembrar que essa função, além de contar números comuns, também vai contar células com data, certo? Então, nós vamos fazer uma coisa aqui. Eu vou colocar nesta minha planilha, vamos colocar aqui data. Vamos fazer aqui também, ó. Vamos colocar aqui do lado data. Data. Pronto. E aqui vamos colocar algumas datas aleatórias. Vamos fazer uso de algumas datas aqui. Vamos colocar datas de vários anos, certo? Vamos colocar dia 10 de 12 de 2010. Aqui embaixo, dia 2 do 05 de 2015. E aqui embaixo vamos colocar dia 12 do 12 de 2015. Aqui mais abaixo ainda vamos colocar dia 20 do 12 de 2015. E mais uma data aqui só para finalizar, vamos colocar dia 28 do 12 de 2015. Beleza, então aqui eu tenho, observa, várias datas indicadas. Nome de vendedor, pedido, e eu botei aleatoriamente algumas datas só para constar ali um teste que eu quero fazer com vocês. Que teste é esse? Eu quero usar uma função que analise todas essas células e que ela consiga contar somente as células que tenham um valor numérico. Essa função a gente chama de conte.num. É uma função que conta quantas células possuem valor numérico. Vamos fazer um teste prático então? Observa. Igual, primeiro construindo como sempre a fórmula, igual conte.num. Abre parênteses e vamos colocar um intervalo A1, 2 pontos C6, que é o intervalo que vai da célula A1, lá onde está vendedor, até a célula C6, aqui onde consta as 28 de 12 de 2015, certo? Então é A1, 2 pontos C6, que envolve todas essas células. E aí eu te pergunto, se eu botei igual conte.num A1, 2 pontos C6, isso está indicando todas essas células do intervalo, que vai aqui da célula A1 até a célula C6 e todas que estão entre elas, quantas células nesse intervalo possuem valor numérico, já que a função conte.num só pode contar as células que têm valor numérico dentro daquele intervalo indicado. Vamos ver, aqui A1 tem valor numérico, então não conta. Aqui também, ó, valor textual, não pode contar. Aqui pedido é valor textual também, mas aqui já é valor numérico. Mesmo que esteja formatado como contábil ou moeda, não importa, mas aqui é valor numérico, 20 é valor numérico. Então, 1, 2, 3, 4, 5 células já com valor numérico, eu contei. Aqui tem data, é valor textual, mas aqui data em si é valor numérico, porque para as planilhas toda data é considerada valor numérico. Então, o que eu tenho aqui, ó, data não conta, né, porque é valor textual, está escrito data na forma de texto, mas aqui a data em si é valor numérico, conta. Então, se eu contei 1, 2, 3, 4, 5 células, 6, 7, 8, 9, 10, porque toda a data formatada como data é considerada valor numérico para as planilhas. Então, quando eu der Enter aqui como resultado, vai aparecer 10. Por que apareceu 10 como resultado? Porque a função conte.num, ela conta quantas células possuem valor numérico. Conta quantas células possuem valor numérico. Só que com um detalhe, quando ela encontra data formatada como data, data também é considerado valor numérico para as planilhas. Então, igual conte.num é contar quantas células possuem valor numérico. Nesse caso, da célula A1 até a célula C6, eu contei
quantas células que tinham valor numérico nesse intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O resultado, quando eu finalizei essa minha fórmula, foi de fato, observa comigo aqui embaixo, 10. 10, ok? Isso a função continuum.